Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a direção que Deus tem para mim e para você em mais esse dia. Pai, eis-nos aqui. Fala conosco, Senhor, pois para iniciar mais um dia, precisamos ouvir o Senhor, saber o que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de cada um, no nome de Jesus. Dai-nos o entendimento, Pai, da Tua Palavra, porque é isso que nós precisamos entender para viver. Tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de 2 Reis. Vamos no capítulo 16. 2 Reis 6:16. Aqui no 16, ele vai dar uma sequência, nós vamos dar uma breve esclarecida no contexto anterior. Aqui, o profeta Eliseu, ele estava pregando a palavra de Deus e o rei da Síria, ele queria fazer segundo os seus planos, e aí o que ele planejava, tudo que ele planejava dava errado. Tudo que ele planejava contra Israel dava errado. E aí ele chamou, todo o pessoal dele, os sacerdotes, e falou: olha, eu quero saber quem que está no nosso meio que está contra mim. Porque tudo que eu estou fazendo, quando eu chego lá, eles já sabem. Está dando tudo errado. Então, eles disseram: no nosso meio não há ninguém contra o Senhor. Aí ele disse: o que acontece é que o profeta Eliseu, ele, antes que a gente chegue, ele já contou até o que o Senhor falou lá no quarto do Senhor. E aí é onde a gente não consegue, pegar de surpresa, vamos dizer, essas são as minhas palavras, pegar de surpresa. Mas a intenção deles era saquear, tomar posse de toda a cidade de Israel. Era a intenção do rei, ele queria tudo para ele. Então, aqui no versículo 16, aí ele diz assim, no caso, o rei, quando ele falou, quando os sacerdotes disseram para ele que era Eliseu, o rei disse para ele: olha, veja onde que está esse Eliseu, tragam até mim. Aí o pessoal foi lá, olhou e falou: olha, ele está em Dotã. E aí o rei mandou preparar um exército para ir lá buscar Eliseu, para trazer até a presença do rei. Aí olha o que aconteceu. Versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saiu, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Sabe? Quando o exército do rei da Síria cercou, Eliseu ali naquela cidade de Dotã, quando eles cercaram eles, o moço que ajudava Eliseu, ele olhou e falou: oh, meu senhor, o que nós vamos fazer? O que faremos? Ele ficou visivelmente desesperado, visivelmente amedrontado. E Eliseu olha para ele e diz: não tenha medo. Maior
numerosos, ele diz, né? É o mesmo que dizer maior. Mas aqui, nesta tradução, diz: e numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Do que eles, no caso, né? Então, entenda que Eliseu, ele não estava olhando com os olhos naturais. Porque, embora a gente perceba que há muitas pessoas que elas não gostam de ouvir falar que existe o céu e que existe o inferno. Nós vivemos aqui na Terra, mas existe, sabe? Pode ser um assunto a qual você não gosta de falar, pode ser um assunto a qual você não gosta de ouvir, sim. Mas nós não estamos nessa terra para ouvir e para falar só o que a gente quer, não. A gente está nessa terra para viver e para aprender. Porque quando nós aprendemos algo, o conhecimento, ele nos traz uma convicção, uma força, uma determinação, uma garra para você conseguir alcançar a sua vitória. E Deus, ele quer que eu e você, nós sejamos vitoriosos o tempo inteiro. Foi para isso que ele nos fez, para nos relacionarmos com ele, porque a partir desse relacionamento veio o conhecimento. E vindo o conhecimento, os nossos olhos, eles vão ser abertos. Eu preciso entender, existe um mundo espiritual e existe um mundo material. Eu aqui estou na matéria, mas existe um mundo que ele é espiritual. E quando eu deixo de lutar na carne para lutar no espírito, os meus olhos são abertos, assim como Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos, sabe, daquele moço, porque o homem de Deus, o Eliseu, ele orou, ele falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o rapaz viu. O rapaz viu que por trás de Eliseu, a palavra relata que por trás de Eliseu, nas colinas, havia muitos anjos, muitos cavalos, né, com espada, com tochas de fogo, para proteger Eliseu. Então eu preciso entender, aos olhos naturais, o rapaz ele não tinha visto, mas Eliseu já sabia. Porque Deus, ele fala que maior é o que está com a gente do que as coisas que estão nesse mundo. As coisas desse mundo são as coisas que a gente vê. As coisas de Deus são as coisas invisíveis, nós não vemos. Só precisamos crer. Nós só precisamos ter fé que elas existem. E que Deus, ele acampa os anjos dele ao nosso redor o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que os anjos, eles são acampados ao nosso redor para nos proteger, infelizmente o diabo, que é um rebelado, que quer atrair rebeldes para o lado dele. Então aqueles que se rebelam e que se unem ao diabo são os anjos dele. E ele quer que esses anjos amedrontem as pessoas. Perceba que quando chegou o exército do rei da Síria lá, Eliseu estava bem tranquilo, sereno, dormindo. Porque quando o rapaz vai lá e diz: oh, meu senhor, o que faremos? Estamos cercados. Perceba que Eliseu olha para ele e diz calmamente, mansamente: não temas. E numerosos os que estão conosco. E aí a gente pode trazer ao entendimento. Deus, ele quer que eu e você entenda que a gente não precisa ter medo de nada, sabe? Porque maior e muito numerosos são aqueles que estão nos cercando, que é os anjos de Deus. Quando eu entendo que por maior que seja a tribulação, a adversidade que está vindo na minha vida, maior do que aquilo que eu estou olhando aos olhos natural aqui no mundo, muito maior é o meu Deus. E a providência maior ele já colocou na minha vida. Então eu preciso entender isso. E eu preciso tirar o medo de dentro do meu coração.
Porque quando eu tenho medo, é a mesma coisa que eu estivesse dizendo para Deus: eu não creio no Senhor. Eu não tenho fé no que o Senhor está dizendo aqui. Aí você pode dizer para mim: não, mas eu creio. Não, mas eu tenho fé. Eu vou dizer uma coisa para você. A fé, ela chama à existência aquilo que ele não está vendo. Porque quando eu tenho fé, eu não preciso ver. Lembre-se que aqui a palavra nos ensina que quando Jesus ele ressuscitou, porque Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, aí ele foi falar com os discípulos dele, aqueles a qual ele ensinou a palavra, a qual ele viveu a palavra, para mostrar para eles que maneira que eles deveriam viver quando Jesus voltasse para casa. Perceba que no dia que ele voltou, que ele foi até os discípulos, Tomé não estava lá. E ele conversou com os discípulos que ali estavam e se foi. E aí Tomé disse, quando os discípulos foram falar para Tomé que o mestre esteve ali, Tomé falou: como assim? Né? Ele esteve aqui? Eu só acredito se eu colocar o dedo lá, ó, na ferida da mão dele. Nossa! E ele andou com Cristo. E ele não tinha a fé que eu e você precisamos ter, que é essa mesma de Eliseu aqui. Mas Jesus, ele foi lá. E ele disse: você quer ver? Põe a mão aqui. Toque aqui para você sentir o buraco a qual eu fui ferido pelos seus pecados, pelo pecado de toda essa nação. E aí Jesus disse para ele: feliz são aqueles que acreditam sem precisar ver. Isso é fé. Você entender que maior é o que está com você. Maior é o que te guarda do que o que o inimigo traz à sua frente para tentar te amedrontar. Porque ele vai tentar te amedrontar, ele vai tentar me amedrontar, sabe por quê? Ele é um mentiroso. Mas ele é um mentiroso e um perdedor. Eu preciso entender isso. Uma pessoa que ela é usada pelo inimigo para mentir, aquela pessoa, ela está sendo possuída pelo diabo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa mentindo, nossa, a gente fica brava. Eu já fiquei, sabe? Muito brava de ver uma pessoa mentir. Quando Deus abriu os meus olhos para que eu entendesse, minha filha, não é a pessoa, não é ela que está fazendo isso, é o demônio que está por trás dela. Ele é um mentiroso e ele quer que você fique com raiva das pessoas. Fique com raiva das pessoas quando elas fazem coisas erradas, não. Ore por elas. Sabe por quê? No mundo espiritual, Deus, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor quando a gente ora. Perceba que Eliseu disse: pai, ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço. Deus abriu os olhos dele e ele viu os cavalos de fogo, com as espadas, com tochas de fogo, e eram numerosos, muito maior do que o exército do rei da Síria. E aí depois Eliseu disse assim: Senhor, fere os olhos dele com cegueira. Perceba, Eliseu não levantou uma arma, ele não feriu o corpo de ninguém. Ele usou só a palavra de Deus. Ele disse: Senhor, eu te peço, fere os olhos deles com cegueiras. Porque Eliseu sabia que aqueles homens eles estavam obedecendo ao rei da Síria. Foi o rei da Síria que mandou eles irem lá e trazer Eliseu na presença do rei. Com certeza não era para servir um banquete para Eliseu, né? Eliseu estava contando tudo
para aquela cidade onde o rei estava querendo tomar posse, Eliseu chegava lá primeiro e dizia. Ele falava, nossa, o Eliseu, ele fala até o que o senhor diz lá dentro do quarto. Nossa, por que será, né? Homens de Deus sempre vão ser perseguidos. Homens, mulheres de Deus, aqueles que Deus enviou para dizer a palavra, eles sempre vão ser perseguidos, porque o que eles dizem não é deles, é o próprio Deus. Por que Eliseu dizia, até o que o rei da Síria dizia lá no quarto? Porque Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele pode fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quem dizia aquelas coisas? Através da boca do profeta. O profeta era o instrumento, assim como os homens de Deus são hoje. Aqueles que se propõem a fazer algo para Deus. Não pense que a sua vida vai ser 1000 maravilhas. O Senhor coloca na nossa mão uma espada. Ó, essa é a espada que nós vamos lutar, que nós vamos guerrear. E nós precisamos entender, o medo, ele fecha a porta do conhecimento daquilo que nós aprendemos. O medo, ele sufoca a nossa fé. O medo, ele não deixa que nós cremos. E o diabo, ele quer isso. Ele quer que você não creia na palavra. Ele quer que você não confesse a palavra. Porque é ela que vai nos dar vitória. E se Deus está dizendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, não queira ficar olhando, não queira ficar vendo, não. Só creia. Porque eu acredito que o sentimento, né? Porque nós somos dotados de sentimentos. Nós somos seres humanos, dotados de sentimentos. Eu acredito que quando Tomé disse para ele, olha, quando Jesus disse para Tomé, você quer ver? Põe a mão aqui, ó. Põe a mão aqui no buraco que foi feito, com aquele prego enorme que perfuraram a minha mão. Põe a mão aqui. E ele disse, olha, feliz são aqueles que creem, mas que não precisam ver para crer. Então eu tenho comigo que ele deve ter sentido assim uma tristeza de ter duvidado, porque é muito triste quando você precisa ver algo para você acreditar. É muito triste quando você não acredita, chamando a existência para que aquilo venha a se tornar real. As pessoas, quando elas chamam a existência o que não existe, quando aquilo surge, nossa, que alegria! A alegria em dobro, porque ela creu. Ela creu na palavra, ela confessou a palavra e aquilo tornou real. Então ela é feliz, porque ela não precisou ver. Quando a gente precisa ver, muitas vezes até acontece o milagre, né? Aquilo que a gente tanto quer. Mas nós precisamos entender. Quando eu preciso ver, a minha fé está tão pequena. Mas não fique triste, não. Porque a palavra de Deus diz que quando falta alguma coisa para nós, na nossa vida, a palavra fala assim que é para pedir para Deus, que Ele dá. Se a gente tem falta de sabedoria, a gente pede para Deus e Ele dá. Se a gente tem falta de fé, a gente pede para Deus e Ele dá. Mas não ache que se você pede para Deus te dar fé, você vai dormir e vai acordar cheio de fé. A fé, ela se multiplica com as experiências que a gente tem. Acontece uma luta, uma adversidade, e eu preciso entender aquela luta, aquela adversidade, aquele problema que eu estou passando naquele momento,
é para que eu chame a existência a minha vitória. E aí quando a minha vitória chegar, ai, tá, glória, olha, do jeitinho que eu pedi ainda veio melhor. Porque Deus, ele faz as coisas com a perfeição. Isso que vai aumentar, acrescentar a sua fé. Que aí você vai falar, agora eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo, eu vou acreditar de novo. E toda vez que você acredita, toda vez que você confessa a palavra, chamando à existência aquilo que não existe, nossa, a sua fé é acrescida. Então entenda, as lutas, as adversidades, elas vão vir. Mas sempre que elas vierem, não deixe o medo tomar conta de você, como o servo de Eliseu fez. Diga, maior é o que está comigo. Muito numeroso é o que está comigo. Porque ele nos protege, ele nos guarda. E isso é independente de nós confessarmos, entenda. Quando eu confesso, Deus, ele já me protegeu. Mas entenda que quando eu creio, a proteção é dobrada, a vitória é certa. Sabe? Você vai com a convicção que é só o Espírito Santo para te dar. E quando você volta, você se sente um gigante na presença de Deus. Deus, ele te faz se sentir um gigante. Falar, ai, nossa, eu consegui. O Espírito de Deus venceu dentro de mim. Me ajudou, me deu força e eu estou aqui. Sabe? Quando eu paro e penso nas maravilhas do Senhor, na minha vida, eu só tenho motivo para agradecer. Deus foi mais que maravilhoso comigo, com a minha família, né? E Ele é com você também, mais que maravilhoso. Você já parou para pensar como que era a sua vida antes? E como que ela é agora? Se ela foi igual, aprenda a palavra de Deus, busque o entendimento da palavra de Deus e daqui mais um período você vai... Se lembre dessa palavra para você ver o que Deus fez na sua vida através da sua fé. Porque eu digo para você, há um período não muito grande atrás, eu me via na situação desse jovem, com os meus olhos espirituais fechados. E quando eu orei ao Senhor e Ele abriu os meus olhos, hoje eu só tenho que agradecer a Ele. Porque eu vivi a vitória de Deus e vivo a vitória de Deus até hoje. E é algo sobrenatural. Os olhos humanos não têm explicação. Mas eu sei que foi o exército de Deus que trouxe essa vitória para mim. E isso foi através da fé que o Senhor me deu. E ela foi acrescida a cada período. Então, se você tem desejo de acrescer mais a tua fé, aprenda a palavra, confessa ela, creia nela. E Deus, ele fará muitas maravilhas na tua vida. Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por me guardar, por me proteger, por nessa manhã dizer para mim que eu não preciso ter medo, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo, oh Deus. Muito obrigada, Senhor. Oh, eu agradeço ao Senhor, porque os meus olhos podem não ver, mas no mundo espiritual o Senhor já deu ordem aos teus anjos a meu respeito. E eles estão de sentinela, me guardando, me protegendo, me livrando. E eu agradeço ao Senhor porque tudo é teu, Pai. Tudo é o Senhor quem faz. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.